Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do Quebra Banca Contabilidade. Hoje, sábado, com sugestões. Quebre em vez da banca, quebre o seu professor com suas sugestões. Sugestão muito interessante da nossa seguidora Naftali, questão sobre CPC 22, CPC que não é muito cobrado, tá? Fala sobre segmentos operacionais. É um CPC que vai dar algumas diretrizes sobre como deve ser reconhecido. Informações sobre segmentos operacionais separados da entidade. Então, esse CPC, ele vai dizer o que é um segmento operacional, que é basicamente, de uma maneira bem sucinta, é onde acontece receitas e despesas. Quem vai dizer o que é um segmento operacional? O item 5 desse CPC, CPC 22. E ele diz que é onde a entidade desenvolve os negócios que podem obter receitas ou gerar despesas. É basicamente isso. Tem alguns outros critérios, mas o mais importante é esse aqui. Beleza. Além disso, ele vai dizer que esse segmento pode ser reconhecido, no item 11, pode ser reconhecido de maneira separável. E aí é o que ele chama de segmento divulgável. Ele vai ser um segmento divulgável desde que ele seja um segmento operacional, ou seja, respeite o item 5, seja operacional, respeite o item 5, e respeite o item 13, que o item 13 vai dizer quais são os parâmetros quantitativos mínimos para que esse segmento seja divulgável separadamente. Então, o item 13 vai dizer os parâmetros para que seja divulgado separadamente. Os parâmetros quantitativos. E é justamente o que essa questão quer saber. Essa questão quer saber, a empresa vai utilizar os parâmetros mínimos quantitativos para definir a quantidade de segmentos divulgáveis. Essa é uma questão que ela é simples, se você souber os mandamentos do CPC 22. Se não souber os mandamentos do CPC 22, aí lascou, fica difícil. Porque esse item 13, ele vai te dar um número específico que você deve saber, que você deve utilizar para decidir se, sabendo que esse segmento é operacional, para decidir se ele é ou não divulgável, se ele é ou não, se ele merece ou não com que seja divulgado separadamente informações sobre esse segmento operacional. E é basicamente 3 requisitos. Esses requisitos podem ser por receita, pode ser por lucro, ou pode ser pelos ativos desse segmento. São essas 3. E basicamente tem que ser no mínimo 10% do total. Então você vai pegar a receita combinada total, vai analisar se esse segmento gera pelo menos 10%. Vai pegar o lucro total e vai analisar se esse segmento gera pelo menos 10%. Vai pegar o ativo total e vai analisar se esse segmento gera pelo menos 10% do ativo total. E uma coisa interessante, basta com que ele se encaixe em qualquer um desses para que ele se qualifique como um segmento divulgável, tá bom? Então, eu vou ter que analisar para resolver essa questão os 3, porque se qualquer segmento aqui tiver a receita responsável por mais de 10% da receita, ele vai ser divulgável. Se tiver do lucro, ele vai ser. Se tiver do ativo, ele vai ser. Então eu vou ter que analisar todos esses segmentos. Como é que eu analiso isso? Se eu tenho que ter 10%, eu vou simplesmente pegar as receitas totais e vou multiplicar por 10%. Eu vou pegar os lucros totais e multiplicar por 10%. Eu vou pegar os ativos totais e multiplicar por 10%. Multiplicar por 10% basta tirar um zero. Então, no critério de receita, esse segmento tem que ser maior, tem que gerar receitas maiores do que 26, que 262 mil. Não é isso? Era 26 mil, vou tirar 262 mil não. 2.620.000.
né? Vou tirar um zero, vou ficar com 4 zeros e tá aqui. Então eu vou analisar quantos aqui podem ser divulgáveis segundo esse critério. 8 milhões é maior? Sim, beleza. Então eu tenho o segmento A. 6 milhões e 400 é maior? Beleza, tenho o segmento B. 4 milhões e 800 é maior? Beleza, tenho o segmento C. D. Segmento D é menor, 2 milhões e 400. Segmento E é maior, então beleza, tá dentro. Segmento F é menor, tá fora. Então, beleza. Então, eu tenho esses 4 aqui segundo esse critério. Vamos lá para o critério de lucro. 10% do lucro. Vou tirar um zero. E agora vai dar 456 mil. Vamos analisar quais são maiores de 456 mil. O A, o B, o C e o E. Os mesmos daqui. Beleza? E pelo critério de ativo, vão ser os que tenham maior do que 5.320.000 em ativo. Vamos ver quem é que tem maior. O A, o B, o C e o E, que são os mesmos. Então, quantos segmentos divulgáveis eu tenho? Eu tenho 4 segmentos divulgáveis. Resposta, letra C. Se a FGV quisesse deixar um pouquinho mais difícil essa questão, ela traria algum desses outros segmentos que não foram aptos por outro critério, que não da receita, ou que não do lucro, do ativo, de modo que seria 5 segmentos ou 6 segmentos, tá? Mas ela quis que todos os segmentos fossem os mesmos e a resposta chega na letra C. CPC muito interessante, CPC pouco explorado, mas que pode começar a ser mais explorado aí pela FGV. Eu não falei, essa aqui é a prova do TCE Tocantins, de 2022, para auditor para o TCE, para auditor de controle externo, excelente cargo, auditor de controle externos de ciências contábeis. Então, prova para contador, com uma questão do CPC 22, questão relativamente tranquila, se e somente se você conhecesse os mandamentos do CPC 22. Então, a gente se vê. Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar, de dar um like, de compartilhar com seus amigos concurseiros, seus amigos contadores. A gente se vê no próximo vídeo. Sábado que vem, mais vídeos com sábado com sugestões. E de segunda a sexta-feira, às 9 horas, o segmento das playlists que eu venho fazendo de provas. Já fizemos Senado, estamos agora na Cefaz Amazonas, prova para auditor fiscal de tributos estaduais de 2022. Valeu, galera, a gente se vê, vamos quebrar a banca da nossa contabilidade.